Estamos de volta, de compositores! Mais uma vez aqui com vocês e com o final da temporada de Game of Thrones, o 7º episódio, The Dragon and the Wolf. Meu Deus do céu, é muita emoção, cara. Eu tô sem palavras mais uma vez, mas dessa vez eu tô triste. Porque acabou. Agora só daqui um ano, um ano e meio, ninguém sabe ainda o que vai acontecer, Harry Mark morre, já pensou? Pelo amor de Deus. Bom, se bem que se ele morrer, os showrunners vão ter que continuar ali, já tá tudo certo. De alguma maneira né? continua. Acabar ela vai acabar, né? Mas que essa aqui acabou, Pois é. acabou. Pois é. Dá sempre aquela sensação de puta, já foi, né? Passou, demorou pra chegar e foi rapidinho. Passou muito rápido. Passou rápido. Muito rápido. É isso aí. Então é isso, gente. Fiquem com a gente. Acompanhem mais essa decomposição de Game of Thrones. Bom, então eu vou começar já pondo pilha. Porque nós fizemos pergunta, deixamos o link da semana passada, onde estava o Verme Cinzento, o que tinha acontecido, o que aconteceu em Castle Rock. Não falaram. Não falaram. A gente entende que aconteceu o quê? O Aaron foi lá, tocou o puteiro e deu meia volta e foi embora. Pois E é. aliviou, no meu ponto de vista, aliviou a barra do Verme Cinzento. É. Né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando abre o episódio agora, nós temos o Verme Cinzento em formação, com os seus imaculados, numa cena bonita, né, tudo funcionando, um cerco ali, uma coisa de apresentação, intimidando, certo? Jaime e Bronn, que estão na muralha ali, que eu entendo que é Porto Real, não é isso? E ainda para completar, chega os Dothraki, uma cena legal, o contraponto. Enquanto os imaculados estão todos formação, bonitinho, rígido, os Dothraki tocam o puteiro, Tinha aquele caos assim, né? e fica todo desordenado. Pois é. Entendeu? Então assim, a cena abre assim, o episódio abre assim, aqueles diálogos muito bons entre o Bran e o Jaime. Mas assim, o que aconteceu em Castle Rock não foi dito nessa temporada. Quem sabe na próxima. Eu acho assim, a gente tem que inferir, né? Que é aquilo que o Jaime vinha falando, que ó, Castle Rock já não vale muito, né? Castle Rock eles abandonaram, então todos ali entenderam que aquela batalha foi meio que desperdiçada, não valeu de nada. Então, depois que eles assumiram Castle Rock, eles ficaram lá, não tinha muito o que fazer, a Daenerys mandou voltar, né? E também o Euron deve ter recebido lá um corvo da rainha, a volta também, que ali já resolveu. Ficou o dito pelo não dito. Pois é. Tá. Não tinha o que ganhar ali em Castle Teve um Rock. impacto visual, a cena foi boa lá naquele episódio dela, que agora nem lembro mais, foi acho que o quinto, o quarto, não lembro mais. Mas assim, o desfecho dela ficou em um hiato aí, ficou meio aberto mesmo. Ficou meio aberto. Teria que mostrar, mas aquela história, né? Tem que correr com a série, a verba tá acabando. E é o seguinte, o Verme Cinzento entrou mudo e Isso saiu calado esse episódio. A Não falam- Missandei também, né? Não fizeram nada, eles aparecem, mas não falam nada, não fazem nada. Eu acho um pouco de desperdício. O Varys também, né? O Varys tá O só... Varys fez só caras e bocas. Vamos chegar lá. E após tudo isso, então, o que nós vamos ter o pessoal chegando lá, né? O Tyrion e tal, o Rei do Norte, toda a comitiva ali chegando de navio. De navio. Menos a Daenerys. Sim. Nos porões do navio eles estão trazendo um pacote. O pacote. Isso. Tá bem embalado. Devidamente embalado dessa Você vez. vê que o Clegane tá fazendo o dever de casa mesmo, ele tá cuidadoso com o negócio. Ele fez Ele vai lá, aí, né? ele vai lá, né, embrulha bonitinho, tá lá cuidando, ele vai lá, né? A cena é bem construída porque assim, ele desce, no escuro, só aquela lanterna, assim, Então- fotografia bonita, aí ele desce e cutuca no caixão, né? No pacote. No pacote, no né? embrulho. No embrulho, e aí ele começa a tremer, a pular lá e tal, aí você vê, bom, o zumbi tá aí, tá vivo. Tá vivo. Não morreu, o morto-vivo não morreu, né? Eu gosto dessa cena que é a ambientação de áudio, tem uns barulhos de galinha e tal, ou seja, tá no porão do navio. Então assim, te ambienta bem, né? Aquela situação assim, de jogaram ali no quartinho da empregada. É verdade. E tem uns barulhos de galinha, achei bem interessante, a galinha e o navio, né? Porque os caras têm que comer, Sim, né? sim. Então eu gostei disso. Então a comitiva desce do navio e aí eles vão direto para onde? Para o Fosso dos Dragões, uma nova locação. Uma locação. No último episódio, os caras têm a moral de apresentar uma locação nova e do caralho, hein? Bonito, hein? Bonito. Hein? Que pra mim aquilo existe mesmo, deve ser algum lugar que eles Eu encontraram. acho que sim, não né? sei aonde, tem que pesquisar, não pesquisamos ainda. Mas muito bom. E é explicado, né? Que o Fosso dos Dragões era onde os dragões ficavam aprisionados em Porto Real. Enquanto os Targaryens comandavam, reinavam, eles conquistaram através dos dragões, mas tinham que deixar o dragão em algum lugar. Sim, era o curral, né? É como se fosse.
O Sr. Jorah explica que os dragões não sabem distinguir o que é deles e o que não é. Saem comendo crianças, como já vimos isso na série. Né? Então era um lugar que eles ficavam lá aprisionados. Só que isso foi o ponto fraco também deles. Que por eles ficarem lá, eles foram definhando. Foram enfraquecendo. Cada vez nascia numa nova ninhada, vamos dizer assim, dragões menores, até o ponto de se extinguir. Né? Mas muito boa a locação. E é legal que a Daenerys comenta mais pra frente que assim, que eles eram extraordinários, né? E os Targaryens eram extraordinários também por conta dos dragões. Era causa e efeito. À medida que os dragões definharam, os Targaryens também. Né? A casa Targaryen chegou a ponto de quase a extinção. Né? Exatamente. E esse caminho também faz um link com o episódio anterior da neve, né? Que é um caminho que não é desperdiçado. Então eles vão discutindo de novo, colocando alguns pingos nos is ali, revendo personagens, né? O Podrick encontrando novamente o Tyrion, diálogos muito bons, né? O Clegane, o cão, dando um chega pra lá em tudo quanto é Lannister, ele não rela aqui não, essa merda. Então eu achei isso muito bom. E ainda o Tyrion comenta, isso que a gente acabou falando, a última vez que a gente veio aqui, estou voltando com dois traidores, né? O Brown, né? O Brown fala. E aí o Tyrion dá uma olhadinha pra trás, o Varys tipo dá uma olhadinha, não olha pra mim não, você vai dar uma disfarçada. Não é comigo, resolve aí, meu. Ele não fala, mas o olhar dele passa isso, né? Tipo, ele tentando se esquivar. É bacana. Eu achei muito bom isso. E toda essa mise-en-scène, toda essa sequência, ela foi muito bem dirigida para estabelecer uma tensão, né? Já que era uma cena assim, era meio parada, cena de diálogos, né? Uma cena política, entendeu? Ela teve que ser bem montada, né, em função dos diálogos, toda a movimentação dos personagens ali e tal, era com esse intuito, na hora essa construção dos textos. O Brown, por exemplo, descarrega, né? Fala assim, tá resolvido aqui o meu problema, ele chama o Podrick, ele tira o Podrick da cena, até o Podrick pede autorização para meio que assim, posso ir, né? A Brienne. Pinta um climão. Todo mundo fala assim, será que vai dar uma merda do caralho? Porque eles estão presos, tipo, num lugar. Como se fosse um coliseu, vamos dizer assim. Então os caras ficam olhando, Jon Snow, o Cavaleiro da Cebola sempre com o zoião dele arregalado. Então é uma cena muito legal que você fica literalmente cu na mão. E inclusive não tem trilha. Toda essa cena, ela não tem uma trilha sonora. Ela fica só o som ambiente dali, os diálogos, um barulho e tal, mas não tem uma música pra te conduzir. Você fica assim, ó, grudado esperando, vai acontecer alguma coisa aqui. Né? E aí chega a Cersei. A Cersei chega, tal, e não chega a Daenerys. A Cersei chegou, mas a Daenerys não. Como a noiva. A noiva. A Daenerys, todo mundo esperando a noiva. Isso. E aí a noiva chegou com uma limusine alada, né? Pois é. E aí? E a chegada da Daenerys? Foi lindo. A cena é impactante, né? Jogou pousando ali, né? Pousando. Quebrando a... ele acomoda, isso que é legal, aquela questão que a gente às vezes comenta, que falta... Detalhe, né? Em alguns personagens de computação, falta peso. Okay? Ele chega, quando ele tá pousando, parece o quê? Um helicóptero pousando. Já levanta uma poeira. Levanta aquela poeira toda. Ele comeu poeira ali. Vamos falar assim. Ele se acomoda em cima das ruínas, que são umas ruínas, e começa a cair uns cavacos da ruína, assim, ela vai desmontando com o peso dele, ou seja, você acredita no bicho. É o requinte necessário para você acreditar em tudo aquilo ali. Ele tem peso, entendeu? Ele desce meio deslizando assim, né? Aí ele se acomoda. E eu achei do caralho também a descida dela. Ou seja, ela desce, desmonta dele, se apoia no ombro e pisa no último, como se fosse o último degrau, são os dedos do pé de trás dele. Né? Ele acomoda embaixo assim, ela se acomoda ali, dá a última descidinha e vai pro chão. Ó, você acredita que o bicho tá ali, pô. Mas antes dela descer, né, ela dá uma intimidade, assim, né? Jogou as duas rugidas ali e tal, pra falar, faz um show-off, abre as asas, mostrar com quem está falando. Abana o rabo, entendeu? E também uma coisa assim, se a Cersei tem o montanha, ela tem o dragão. E na hora que o dragão, né, a Daenerys desce, né, vai em direção à sua cadeira ali, né? Presidencial. Mas eu achei que humildona, né? Chegou, sentou tranquila. Isso, suave. E aí Drogon, né, decola. Isso. Entendeu? Aí as asas, é uma envergadura que pega assim o tamanho do espaço todo daquela arena. É a circunferência da parada. o diâmetro, né, exatamente. Cara? De asa a asa. E não tá totalmente esticada, não. Então, naquela reunião toda ali, começam a ser jogados alguns dados que vão desenrolar a história mais pra frente. E o primeiro é o cão com montanha. Né? Tava se aguardando o encontro dos dois. É a primeira vez que eles voltam a se ver. Isso.
O cão vai lá, né, intima a montanha, fala, você tá mais feio do que eu, A vingança que é que fizeram isso com você e tal. E a gente ia falar, você sabe o que te aguarda, né? Dá a entender que é ele, o cão, que vai matá-lo. Não sei. Como ele teve as visões dele, pode ser essa interpretação ou é assim, coisas piores estão vindo por aí, né? Entendeu? Mais ou menos isso. Tem duas leituras, talvez, mas uma delas é essa. E aí, depois desse diálogo dele do cão com o Montanha, ele já desce a escada, que ele deixou lá embaixo o pacote. Né? Então ele desce... Ele sai de cena. Sai de cena, né? E aí começam os diálogos importantes, que é quando o Tyrion vai tentar falar, o Euron entra no meio, ele intima o Tyrion com o lance da irmã, que não tá presa, tal, que o Tyrion tem que se subjugar ele, tal, você vai matar a irmã. E isso é legal porque depois, mais pra frente, vai ter um desenrolar, né, desse diálogo. Né? E aí também foi bom pro Tyrion falar, olha, como foi demonstrado aqui, a gente se desgosta. São grupos que não gostam do outro aqui, entendeu? Mas vamos ficar de boa aqui porque tem coisa menos importante para resolver. Se fosse pra gente vir aqui só pra ficar brigando e metendo o bedelho um na cara do outro, o dedo na cara do outro, não precisava ter vindo. É mais ou menos isso. Né? E eu gosto também quando o próprio Jaime meio que defende o Tyrion. Né? Ele fala assim, senta aí, meu filho, para disso. E aí o cara continua e a Cersei fala, senta, porra! Aí ele sossega o facho dele. E começa o pitching, né, do Jon Snow. Jon Snow, como cara marqueteiro, começou a vender lá o peixe dele, né, pra ver se a Cersei queria comprar, entendeu? Deixou o Tyrion começar a apresentar, foi falando, aí ele entrou na jogada. Não, mas o negócio é isso aqui, né? Ele fez um pitchingzinho. Isso, tá. E aí ele começa, enquanto a Cersei tava aquela coisa com a Daenerys, né? Aquele bate-bola com as duas ali, tal, troca de olhar assim e tal, a Cersei com aquele olhar fulminante dela. Fritando. O Jon fala, o seguinte, tem coisa mais importante, tal, isso aqui é sério, se não fosse sério não estaria aqui. E meteu a carteirada. E aí depois eles falam, a gente tem uma coisa para te mostrar. Isso. Aí, como tava tudo bem ensaiadinho, que o cão é o cara ali... Né? Aí o cão já tava subindo, né? Quando falou isso, o cão já pegou a deixa, opa, minha vez. Entrou com a mochila, entrou com uma mochila, cara. Aquela mochila pra mim eu achei do caralho, cara. Eu pirei, falei, mano, ele suou, deu uma peidada ali, né? Mas deixou, né, o pacote, a encomenda. E aí uma das muito boas cenas de tensão de novo. Porque você fica com aquela pulga atrás da orelha, pomba, e aí? Lá atrás... A gente tinha visto que ele estava vivo, o morto estava vivo. O morto estava vivo. Entendeu? O morto muito louco. Isso. Só que depois que ele começa a tirar aquelas barras lá, desprender aquela tampa... Isso, quando ele tira a tampa, eu imaginava que ele tirava a tampa e saía o bicho pulando. Aquela cobrinha do Silvio Santos. Sabe aquele negócio? E o silêncio. Aí você fala, e agora, mano? Aí eu já falei assim, conhecendo o cão, ele vai dar um bico nessa merda. E foi dito e feito. A câmera corta para um outro plano, ele chuta. Quando ele chuta, maluco... Aí acontece exatamente o que eu queria, entendeu? O zumbi vai com sangue nos olhos. O sangue dos olhos azul. Entendeu? Pra cima da Cersei. Mas o endereço é fita dada. E aí você não vê a corrente. Não vê. Isso é muito bom também. Eu falei, segura essa merda. Aí eu queria que segurasse. Em vez de deixar morder. Deixa morder. Mas não segura e tem uma corrente. Isso. Quando ele vê que não vai rolar, ele volta. Isso é muito bom. Aí ele vai pra cima do cão. E o cão? Delicado? Já tem a espada, ele já corta na metade. Eu falei, se esse cara bater na cabeça agora, acabou, pô. O Jon Snow fala, caralho, o meu briefing. Vai destruir o pacote já, pô, calma aí, né? Tem que mostrar direitinho, mostrar bem, né? Mas não, é bom porque corta no meio, aí mostra que as partes estão vivas, né? O bicho tá lá... Não, aí é quando se cruza com o Walking Dead, que nós temos o zumbi da bicicleta, entendeu? Que aí ele fica metade andando, as pernas se mexendo e tal. Aí o cão faz o quê? Corta um braço. Corta a mão. Aí vem o tiozinho que gosta. Isso, o Qyburn, ele adora. Freak é com ele mesmo. Ele pegou aquele braço pra ele, hein? Ele pegou pra ele. Ele levanta assim... Não, é meu. Parecia o buquê da noiva. É meu. Foi lá, pegou, ficou olhando, a mãozinha mexendo. Aí o Jon Snow falou, daqui, João, deixa eu fazer mais aqui. O briefing é meu. O pedido é meu. Aí vem o Cavaleiro Ceboso, com o Magic Click, ligou ali, rapaz. Rapidinho. Não, também que já tá meio gasto. E aí ele falou, com fogo a gente resolve. E se não for com fogo, também o vidro de dragão. Aí, acaba. Aí acabou o show-off e tal. Vai comprar? Tenho 100 mil pra vender. Tenho 100 mil vindo aí. Vai comprar um?
Aí ela falou, não, gostei, bonito, vou querer. Só que primeiro você tem que dobrar o joelho. Pois é. Pô! E aí a gente já conhecia. E aí? E o Jon? E aí foi bom porque assim, o Jon com o seu espírito de Starkiano, então, falou, não, eu já dobrei. dei minha palavra para Daenerys e palavra do Jon. Só tem uma. Só tem uma direita. Só uma. Palavra de Stark, só tem uma. Gostei, essa cena a gente tá zoando, enchendo o saco, mas é muito boa porque mostra de novo a questão da honra e tal. Não teria cabimento, ele queria acender vela para 2 santos. Pois é. Aí o nego ainda falou, não, mas por que você não falou lá, dá um migué, fala que faz, mas não faz? Eu falei, não, amigo, tem que ser honesto, né? Se eu quero que eles lutem ao meu lado, né? Exatamente, eu não posso falar uma coisa e eu gostei daquilo, uma mentira que você conta agora, você tem que contar de novo. E aí a Cersei fez o quê? Mimimi, fez bico. Então não vai? Não quero mais, não gostei do modelo, queria um pouco mais bem acabado e tal. Falou e foi embora. O Tyrion que fala, toma as rédeas, né? Fala, não, o único jeito é eu enfrentá-la. Eu vou lá sozinho falar com ela. Aí não queria deixar a Daenerys, vou perder minha mão do rei aqui. Mas ela não ia matar, né? O Tyrion, por mais que ela queira matar o Tyrion, ela sabe que se ela matasse a mão da rainha ali, aí a merda tava feita. Os exércitos da Daenerys estão ali do lado. Isso. Né? E o dragão tava ali, voando. Tá ali, só não tinha como. Né? Mas aí a gente tem, né, um dos melhores diálogos, talvez, desse episódio. Dessa temporada, talvez. Da temporada. Dessa temporada acho que foi o melhor diálogo. Né? Foi melhor com dois dos melhores. Não sei se são os melhores, mas talvez não, mas são dois dos mais experientes, talvez, atores da série toda. Eu acho que ele sempre teve potencial, ele foi só crescendo dele, mas ela evoluiu bastante. Das primeiras temporadas para agora, com certeza ela tá segurando bastante, a série tá bem ancorada em cima da Cersei. E aí é muito bacana, né, esse diálogo todo, toda essa construção dessa mise-en-scène pontual, muito bem orquestrado ali. Parece simples, mas não é. Não é. Contra-planos. E o timing dos diálogos. Ele fala para ela, bom, eu fiz isso aqui, eu fui a desgraça da sua vida. Você quer me matar? Me mata! Tô aqui. Dá aí dá ordem. Né? Montanha ali atrás, né? Isso, né? E ela hesita. Talvez não, com certeza, não é porque ela não queria matar, não. É o contexto. Ela deixou que assim, deixa os caras se fuder lá. Então esse cara tem função ainda. Ela entendeu a função do Tyrion na história. Se ela achasse que ele estava descartado, ela teria resolvido. A gente está cada vez ficando mais pirão. Né? Então, mas você vê que ela tá louca, ela tá sangue nos olhos, mas ela tem o quê de estrategista. Então, isso, né? Exatamente. Ela não tá totalmente doida. Um dos diálogos que eu recorto desse embate, dessa luta de esgrima de diálogo deles, é quando ele fala assim, eu sou uma das mãos da rainha, que é para segurar o ímpeto, enquanto que tem um outro que põe fogo aí, né? Porque o Carbon, ele aplaude, ele quer confete. Quanto mais ela entra na aspiração dele, ele incentiva ela e vice-versa. E o Tyrion já é uma mão de consciência, porque essa é a função das mãos. Então, eu percebi somente agora, nesse episódio, da Ordem dos Broches, do Carbon. Né? Porque o broche da mão do Tyrion, do rei, é a mão esquerda. Sim, né? A mão apontando assim. A mão apontando assim a mão esquerda. E ela fica sempre do lado esquerdo. Certo. Que sugere que é a mão esquerda do rei, né? O contraponto. Para dar o contraponto, para dar equilíbrio tal com a mão direita do rei. Então, quer dizer, ele é uma pessoa que vai criticar decisões do rei, vai tentar segurar alguns ímpetos ali, não, calma lá, vamos pensar mais tal. É para isso a função da mão do rei. Já a mão da rainha, do Carbon, da Cersei, no caso, o pingente está do outro lado, do lado direito. Do lado direito, tá aqui, ó. E nem é tão perto do coração também. Então, pois é, o pingente continua sendo da mão esquerda, mas ele está do lado direito. Isso. Que é simbólico, porque ele faz o que a mão direita da rainha faz. É quase um reforço. Ele concorda com tudo. Isso. Né? É um eco. É um eco do que a Cersei mete o louco e ele vai pra cima. É mais uma coisa bacana, assim, dos detalhes Game of Thrones, sabe? Você tem muito detalhe simbólico na série, e isso enriquece. Né? Sim. É bacana. De novo, dá o peso, dá a questão de que aquilo está acontecendo. E quando eles esperam o Tyrion voltar, o Jon Snow fazendo um bico de arqueólogo ali, fuçando, limpando o osso, você viu que o cara perspicaz ali, olhando, esse aqui já foi maior, hein? Já vi maiores. Pois é. Aí a Daenerys falou assim, pô, maluco, não vai mexer, mas respeita aí, pô. Você nem essas tralhas não, que você tá acostumado a mexer. E aí eles têm um diálogo bom. Sim, sim. Aí ele tá na mão com uma mandíbula do dragão. Um dragão, que foi um dos que diminuiu. Isso, que era o tamanho do cachorrinho ali, né? Aquela mandíbula. Isso. Entendeu?
E aí o diálogo dele leva para deles, né? O diálogo dos dois leva para a questão de filhos, não sei o quê, né? Fala essa questão dos Targaryens, que eles eram extraordinários porque os dragões eram extraordinários, tal, e definharam porque os dragões definharam. E aí começa a falar a questão de filha, daí vê que essa coisa de novo de não poder ter filho, que já vem a série inteira falando. Ela tá meio com fixação, né? Pois é. E aí o Jon fala, pô, mas você tem certeza? Ela fala, foi a bruxa que matou meu marido que falou que eu não poderia ter filhos. E aí ele baixa um obstetra nele. Você devia procurar uma segunda opinião. Pois é. Jon Snow é polivalente. Porque realmente, pô, vou te contar, não era melhor, não era mais confiável mesmo, né? Essa bruxa foi quando ela ficava comendo coração de geleia, né? Naquela fase lá, né? Pois é. Foi isso? Voltamos para o Winterfell e que maravilha, porque as coisas se acertaram, as coisas se arranjaram. Então, o que a gente viu nos dois últimos episódios, que a gente estávamos todos assustados com aquilo que estava acontecendo, não entendendo nada, mas ao mesmo tempo especulando o que deveria ser, né? E é meio que a gente acertou, né? O que estava acontecendo lá. Ainda nesse ponto do joguinho, nem tanto. Eu tava com raiva da Sansa e achando que ela tava cada vez mais sonsa. Quando ela começa a conversar com o Mindinho e começa a dar a letra, inclusive, pro Mindinho de quem era a Arya, do power da Arya, do troca-pele da Arya. Eu falei, vai tomar no cu, Sansa. Pô, você vai falar isso pro Mindinho? Mas depois tinha um backstage rolando aí, né? E teve, então, assim, eu não digo que foi uma surpresa enorme, mas teve um grau de surpresa ali quando descobrimos que, na verdade, o que estava acontecendo era um plano dos três irmãos, né, para poder se livrar do grande inimigo, entendeu? Dos grandes vilões da série, né? Que eu fiquei triste. Eu gosto do Mindinho, sempre gostei do Mindinho. Pois é, mas ele estava nessa temporada, ele estava meio sobrando, já tinha... É que nem aquele jogador que chega uma hora que o cara tem que te pendurar a chuteira enquanto tá jogando bem, né? O Mindinho tinha que ter pendurado antes, eu acho. Ele já não saiu no auge, não. Né? Ele não saiu do personagem, não saiu no auge do personagem. Mas saiu bem, numa construção muito boa da cena. Porque você acha que vai acontecer uma outra coisa, né? Tudo indica que vai levar o desfecho para fazer aqui uma execução da Arya. Né? E quando ela inverte o jogo, você inverte junto. Eu acho que a cena foi construída para deixar toda a temporada como um todo, né? Deixou o Mindinho e a gente achando que a Sansa era uma sonsa. E não era. Os meninos estavam escondidos ali, vendo tudo. Né? Então estava vendo que estava dando certo o plano dele, mas não estava, isso que elas queriam que ele pensasse. E teve uma ajuda aí, acredito eu, do Bran, né? E o Bran abriu o olho, eu acho. Talvez o Bran chegou ali, a gente não vê aí, esse é o tal das coisas que ficam induzidas, e meio que deu a letra, falou assim, gente, ó, tem isso que aconteceu, tal, é melhor, né? Vamos. Ele colocou os pingos nos is, que estava precisando, né? Eu acho que num primeiro momento teve um arranca-rabo entre as duas, que depois foi solucionado e a gente não vê a solução não é isso? E aí o que acontece? Temos finalmente a execução do Mindinho de uma forma bem bacana, porque ele morre de uma forma desonrada, né? Desonrado. Né? De joelho ali, que até foi bom pra cena, porque ele tinha que ficar de joelho mesmo pra ficar na altura da Arya, né? Senão ela ia ter que pular pra cortar. Ela ia dar um mortal duplo carpado e ia cortar. Ela dava. Ela dava. Isso é legal, porque ia mostrar o power dela, né? Então, o que ela desenvolveu no treinamento dela, então ela ia dar um salto lá e ia cortar, né? Eu achei que ela ia dar a volta e cortar ele por trás, no melhor estilo Casamento Vermelho. Mas não, foi na frente. Quer dizer, a gente não vê, na verdade, né? A lâmina passa e já tá o taio ali. Isso, então ele não foi nem decapitado, na verdade, foi só degolado. Né? E com a lâmina própria dele, né? Ou seja, fechou-se o ciclo, né? E o Bran teve a sua vingança. E foi fita dada aqui, ó, que ia ser o Brienne e a Arya, e morta com a adaga. Então, exatamente, acertada. Foi confirmado. Foi confirmado. E mais um eco da arena, mais um dado, né, que foi rolado aí e teve seu desdobramento, foi alguma conversa do Theon Greyjoy com o Jon Snow, que a princípio parece ser uma missão de saco ali, entendeu? Não é? O Theon veio com essa conversa de, puta, você sempre fez tudo certinho, eu sempre fiz tudo errado. Sempre fui um bosta. E aí o Jon fala que não, que ele cometeu um monte de erro também, que ele se arrepende e tal, que não é bem assim, que o Theon tá vendo muito de fora. Né? Mas o Theon fala, mas em comparação eu cometi mais cagada. Aí o Jon fala, realmente. Você foi um Greyjoy, né? É mais ou menos isso que eu... E eles ficam nessa coisa e tal, e até o Theon chegar, que aí é importante, então o Diago parece que não vai levar muito a
a lugar algum, mas no final ele é importante. O Theon tá lá meio que com esse cabisbaixo, então o Jon fala pra ele, você sempre será um Greyjoy, mas por dentro também você tem Stark. Você é um Stark, foi um Stark de criação, ou seja, os princípios do Ned, queira ou não queira, estão lá dentro dele. Né? Ele tem um lado forte de Stark ali. Então, ou seja, faz honrar isso aí. Né? Até porque as cagadas que ele fez também foi por ser um Greyjoy. Por ser um Greyjoy. Então não tem como ele escapar. Ele tem a coisa de Stark dentro dele ainda. Né? É por isso que ele está ali. É por isso que ele está do lado da Daenerys. Sim. Né? Mas ele tem o lado do Greyjoy. Então, pega só a parte Stark e melhore a parte Greyjoy. Isso. Entendeu? Trabalha aí, vamos trabalhar aí. Olha o cara motivacional aí. Pois é. Olha o Jon Snow motivacional. Vamos trabalhar isso. Aí eu já é o psicólogo Jon Snow. Jon Snow é muito funcional mesmo, né, cara? Me fale mais sobre isso. Mas isso é muito bom, porque é a mesma coisa que o Jon vai fazer Vai também. ter que fazer. Vai ter que vamos fazer esperar, também. Vamos esperar. E a gente já volta nisso aí. O Theon fala, olha, a minha irmã precisa de mim, ela tentou me salvar e tal, então agora é minha vez. Aí o Jon fala, o que você está fazendo aqui falando comigo? Vamos trabalhar isso aí, trabalha isso aí. Trabalha isso aí, vai tomar uma porrada na praia. Ele vai na praia, os homens de ferro já estão querendo se mandar, estão querendo se proteger em alguma ilha aí e tal. Eles querem ir para uma ilha porque descobriram, né, que o zumbi não nada e queriam estuprar e continuar metendo louco em onde eles chegassem. E o tio falou assim, olha, não é assim que a banda toca agora. A Yara falou que a gente mudou, entendeu? Porque é isso que eles saíram, com esse princípio. Isso. Né? Então eles ficaram lá, tocando puteiro lá na Ilha de Ferro. E aí o cara fala, quer saber uma coisa, pequeno Theon? Né? Vaza. E aí eles têm um embate, tá certo? Que eu achei bom no primeiro momento. O Theon apanha pra caralho. E eu me questionei o seguinte: se ele era um Stark de criação, ele não aprendeu porra nenhuma lá na Winterfell de luta? Hein? O negócio dele é espada. Não, eu acho até que ele aprendeu um pouco. Ele até teve algumas lutas que parece que luta bem. Então, eu não sei se ele luta bem realmente no mano a mano. No mano a mano e tal. E como ele o cara é forte pra caralho. O cara é forte, eu acho que assim, em parte, ele ainda tava com aquela coisa do Fedor. Do Fedor, né? Do Rick, né? Dele, então ainda assombrava isso ele, né? E aí acho que ele mudou um pouquinho. Você acha que ele exorcizou? Você acha que o conselho de Jon Snow fez bem pra ele? Talvez, não sei se tudo ainda, não, porque o trauma foi muito grande. Mas ele tomou uma atitude. Mas tomou atitude e tal, né? E eu acho que assim, o que faltou nessa cena foi que a hora que eles estão lutando, o cara fala, não levanta, senão eu vou te matar. Pô, ele tinha que levantar e falar que tá morto ou pode morrer. Que é o slogan da casa dele. Pois é, isso daria mais moral para os homens. Que é o lema, né? Então, tá morto não pode morrer. Mas ele consegue reverter aí na luta, virar a luta, né, dar os mãos no cara, deixar o cara cair no chão. Então, e aí... depois vai lá, até se batiza novamente na água do mar ali, que eu achei bonita a cena, poética e tal, tem um porquê. Um contra-luz, assim, um sol se pondo, assim, bonito pra caralho. E acho então que na próxima temporada, vamos ver aí Theon conseguindo, ou tentando, pelo menos, salvar a Yara, quer dizer, fazendo aí o que ela tentou por ele vai fazer por ela. Talvez ele tenha sorte, talvez o Euron não esteja lá, né? Pode estar passeando, ao mando da Cersei, da Cersei. Exatamente, e ele acha a casa mais vaga, né? Vamos ver. Vai ter os homens lá defendendo, mas se ele consegue salvá-la, ela pode reverter a coisa e assumir, né, como rainha ali, e os caras ficarem do lado dela, né? Começo a torcer mais pelo Theon. Eu nunca fui muito com a fachada dele, mas ele meio que se redimiu nesse diálogo aí. Mas eu acho que ele morre, hein? Eu acho que ele morre no final, será? Na próxima temporada, acho que ele morre. Talvez vão matar a Yara, hein? Será que matou o Theon? Não sei. Merecia ainda, você acha que, por tudo que ele aprontou? Acho que até assim, ele se redime e depois morre. Entendeu? Porque aí já acabou a função dele. Tá, redenção. De volta para Porto Real, Jaime tá montando estratégia em cima daquele mapa que no War gigante. Do War que Tá brincando. A Cersei mandou pintar lá. Só ela quer brincar? Pois é. Pois é. E essa se chama ele, não, vem cá, filho. Você não aprendeu nada com o pai, não? Isso é tudo mentira. É nós, caralho. Ela falou, você é o mais burro dos velhos. Eu fiquei com dó do Jaime. Eu também fico com dó do Jaime.
Mas foi legal porque assim, aí a gente fica com dó, mas ao mesmo tempo continua gostando mais dele. Mais dele. Né? Ele peita a Cersei e começa a tentar colocar juízo explicando pra ela que, O que ele não vai dar certo o que você tá querendo O que fazer. ele tinha que ter, ele demorou 7 episódios, mas o que ele tinha que ter falado com ela no primeiro, ele falou agora. Então, antes tarde do que nunca, mas ele falou. E a honra de cavaleiro dele falou assim: não, peraí, eu dei minha palavra, pô. Eu vou defender os caras, mas você vai defender contra a nossa família, você vai ficar contra, você é um traidor. Entendeu? Ela fala, ou seja, olha a diferença dos dois. Ele tem a honra da palavra dada. E ela fala uma coisa e quer fazer outra, pelas costas. Ela quer que os caras morram em batalha, meu ponto de vista, para diminuir a potência da Daenerys. Então, porque ele fala assim, se um dos dois lados vai ganhar, ok? Se for o lado dos mortos, eles vão chegar e matar a gente. Se for o lado dos vivos, eles vão chegar e matar a gente. Mas pra mim, na cabeça maluca da Cersei, a Daenerys perderia potência. Então ela chegaria fragilizada. Eles conseguiriam vencer, na cabeça da Sansa, eles conseguiriam vencer os mortos. E chegariam fragilizados. Perderiam muitos homens do seu exército. Exatamente. E aí quando fosse peitar os Lannisters... Os Lannisters ganhariam deles. Ela tá jogando com isso. É uma estratégia dela. Pra ela tem o ouro, né? Aquela história dos Lannisters, né? Os Lannisters é o ouro. Poder financeiro. Ela tem ouro e tem crédito do Banco de Ferro. Isso. Então ela espera comprar cenários lá de Essos, que tem elefante. Então a gente vai ver elefante contra dragão, será? Eu não sei. Eu acho que é elefante contra gigante. Ó, aí fica bom. Eu gostei. Será que o gigante pega no rabo do elefante e gira? Tipo o Hulk fez com o Thor? Se for os elefantes do tipo os mastodontes lá, igual o do 300, né? Ixi, aí complica. Eu acho que vão ficar, na verdade vão ficar os dois, assim, vai pegar naquele dente de marfim dele lá né, e peitar de frente. Vai ser bacana. Gostei da cena. Vai ser bacana, se for isso, né? Vamos ver. Acontece o seguinte, o caso de família, né? E o Jaime, então, toma um pé na bunda da Cersei, porque praticamente ela não deu opção pra ele. E numa rima visual, ele faz o que o Tyrion falou antes. Ele fala assim, então vai, finaliza. E o Montanha, puxa saco, já puxa a espada. Eu já tô de saco cheio desse Montanha. Ele fica lá só escutando as conversas dos outros e puxando a espada. E puxa a espada. E aí fica naquela. E agora? Eu falei, você quer ver que vai matar o Jaime? Ele já tinha morrido, meu não ia coração. Eu não ia aguentar no mesmo episódio matar o Mindinho Jaime. Não, mas ele não podia morrer daquele jeito. Né? Não podia. Alguém que sobrevive a um dragão não pode morrer daquele jeito. Exatamente. Não tinha o Bron pra empurrar ele. Na hora que o Montanha vinha com a espada, ia vir o Bron pulando no cavalo? Ou será que apareceu o tio Benji e ia empurrar ele? Pois é. Não, o tio Benji ia empurrar ele pra frente da lâmina. A Cersei não teve peito, de novo, de completar a missão do Montanha, né? E aí o Jaime parte, só que antes, né, na hora que ele parte... Deixa ela falando sozinha. Deixa ela falando sozinha, ela fica numa, assim, de novo numa fotografia simbólica, ela fica num estilo assim, né? Paradinha. Parada entre os arcos e abaixo dela o mapa né, do War. Então, quer dizer, ela está sozinha naquele mundo ali. Só ela e o zumbi. E o zumbi atrás. Né? Ela de preto e tal. Né? Então é muito bacana. Muito bem feito, muito bonito. Entendeu? Simbólica, poética, né? E aí, falando em cena do caralho, tá certo? Nós temos o Jaime, que é um cara foda, falou assim, vou pegar o caminho de Interfell, né? E ele tá ali na estradinha do rei e tal. Eu tive essa leitura que ele é um cara que não vai chegar lá ostentando aquele negócio, porque lá em Interfell o negócio é mais humildão. Aí ele põe uma luva ali, e quando ele põe uma luva, cai um singelo floco de neve em cima da luva do cara. Descorre uma lágrima. Aí a gente tem o plongé, não é isso? E a gente vê aquela armadura dele preta, com aquela capa, o cavalo preto. Puta que pariu, muito preto. E ele vai embora. E aí, quem que chega em Porto Real? O inverno. Então, ou seja, é nevar, velho. É nevar num lugar que nunca nevou. O inverno que traz a escuridão, né? Então, porque é uma fotografia mais subexposta, né? Então, mais escura. Tudo escuro. Entendeu? A gente vê a chaminé saindo já fumaça, derrubou as casas, outros lugares, tudo vai criando aquela penumbra no lugar, né? Ou seja, a sombra da noite chegou em Porto Real. Quer dizer, a Cersei não está entendendo isso. Você concorda comigo? Então, o inverno que foi dito lá na primeira temporada, está chegando. Chegou. Isso. E aí tem umas tomadas assim dentro do palácio, né? Escura, até a sala ali do. Até o War tá com do War, então, sem ninguém, aquela escuridão. Desolação. Então você imagina a rainha,
né? Ali dentro, sozinha praticamente, né? Sem ninguém. Se alguém anda com ela pra lá e pra cá, não é mais por gosto, por amor, é por medo. A pessoa tá ali por medo, porque é uma função, não porque queira, que goste de estar com ela. Certo? E volta para o Winterfell. Quem chega? O Sam. Nosso amigo Sam. Falei que ele é pra lá. Eu reconheço o Sam. Ele vai para onde que ele vai com a Gilly e o bebê. Ele não tinha pra onde ir. Ele foi para o Winterfell. Ou era pra lá ou pra muralha. Ele tem pra chegar na muralha e passa por Winterfell. Pois é. E como ele tá lá para ajudar o John, que ele fala, né, depois e tal. Então a gente vê ele chegando, mas depois não mostra muito mais ele, né? Então a gente deixa passar o tempo, de novo uma elipse, né? Não faria muito... Tomou um chocolate quente, um negocinho. Não precisaria mostrar. Isso. Mas foi bacana. Ele chegou, só mostrou ele chegando ali com a carroça. E depois ele já tá no quarto do Bran. Isso, batendo na porta ali. O Bran fala... Dá nome e Sam sobrenome. Martali, entra aí, pô. Nome e sobrenome é nós. É saudade. O Sam, pô, não sabia que você lembrar de mim. Não, pô, eu lembrei de tudo. Sei de tudo. Meteu a Ao carteirada. contrário de Jon Snow que não sabia de nada, eu sei de tudo. É a carteirada do Bran. Hein? Puta que pariu, hein? E eu gostei da cara que eu... Porque ele fala, o Sam pergunta, o que te aconteceu lá depois da muralha? Não é demais, eu só virei o corpo de 3 olhos. Legal. Foda-se, não entendi. Deve ser bom pra você, fico contente por você. E aí tem um momentozinho de humor ali, né? Toda essa cena aí tem um humor singelo, né? Tem o quê? Um alívio cômico. Precisava, hein? Esse episódio precisava. Mas então, de novo, é um alívio cômico bem construído, né? Não é como em outras obras por aí, né? Esse é um livro cômico bacana. É a brincadeira, mas é que o Bran fala assim, o Jon tava vindo pra cá com a Daenerys. Você viu nas visões? Não, tá aqui, ó. Muito bom, achei muito bom. Bacana. E aí, nós linkamos com a cena em que o Sam tava lá fazendo o seu copy e paste ali, entendeu? Sim. E a Gilly contou pra ele aquela história toda do Rhaegar Targaryen, tal, do casamento, não sei o quê. E aí a gente vê que, na verdade, não foi a Gilly que descobriu essa história. O Sam já tinha copiado aquele livro. Na verdade, ela então já tinha memorizado tudo aquele diário. Na verdade, ela estava lendo coisas que ele já tinha escrito. Isso, que foi do Alto Septão. Ele tinha transcrito. Isso, ele transcreveu, passou para a Gilly, porque a Gilly estava aprendendo a ler, e aí a Gilly foi contar para ele o que ela tinha lido ali, mas ele já sabia. Só que ele não sabia o que fazer com a informação. Ele tinha informação, não sabia onde usar. Não, pensou que era trivial, né? Na verdade, juntou ali a fome com a vontade de comer. Porque o Bran tava louco para contar pro Jon Snow. Mas ele tava também com uma informação meio picotada, tava faltando informação ali. Eles somaram informações. Foi. O Sam trouxe o link. Porque ele estava perdido na timeline, ele não sabia. Aí quando o Sam deu o link para ele, ele foi direto ali, ó. Você viu que ele chegou no casamento. São vários arquivos, ele tem que escolher um para... Tava meio corrompido. Ele tava zipado. O Sam falou, esse arquivo aqui que tá zipado, casamento. Ah, é? E aí ele abriu e a gente vê uma cena bonita. Né? Que ela tem um intuito meio de confundir a audiência, porque o Rhaegar, ele parece muito o irmão do Viserys, né? O Viserys, não parece? Parece muito cabelo, ele tá só de perfil, né? Dá uma certa confusão ali, mas não tem nada a ver, certo? E a gente vê o casamento. Eu achei muito legal a cena do casamento. Isso, E aí ficamos sabendo do nome verdadeiro, Jon Snow. Sim. E aí que faz sentido aquele diálogo que teve o Jon Snow com o Theon, que ele fala pro Theon, não tem como você se livrar, você é um Greyjoy, você é um Stark. Exato. É a mesma coisa que o Jon Snow vai fazer. Isso. Então, ele vai continuar sendo um Snow, porque sendo Snow é que levou ele até onde ele chegou agora. Ele é o Stark no coração, entendeu? Só que agora vai ser um Targaryen também. Ele é um Stark no coração e de sangue, porque a Lyanna era verdade, Stark, e é um Targaryen agora de direito. Seria isso, entendeu? E ele chegou onde ele chegou sendo o Snow porque foi forjado, né? Não é isso? Nos portões de Mordor e do Winterfell, porque ele nunca teve vida fácil. A narração do Bran, ela pontua, não, ele não é um bastardo, ele é o rei, ele é o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro. Sim. Só que a gente sabe que o Jon Snow não quer ser, né, não quer ser rei. Apesar de ser rei da porra toda. Pois é, ele não quer ser. E quem quer ser é a Daenerys. E ele se ajoelhou para a Daenerys. Então, eu acho que ele só vai ser se a Daenerys morrer. Se a Daenerys morrer, aí vão clamar para que ele sente o Trono de Ferro, e não vai ter opção de acabar sentando. Essa cena que o Bran está comentando, então, contando toda a história, ele está dando
fazendo o backup das informações pro Sam, porque o Sam como CDF ali, ele gosta de coisa, ele fica trocando ideia. Foi uma conversa de dois cabeção ali, o negócio foi pesado a conversa. Ele vai falando do que ele viu no passado e a gente vai tendo as imagens do presente. Presente este que é, no navio da Daenerys, o Jon Snow batendo na porta. Pra quem não sabia nada, ele aprendeu o lugar do quarto da Daenerys, entendeu? E ele entra no quarto da Daenerys e a porta se fecha e tal. E a gente tem um close no rosto do Tyrion. E aí fica uma pergunta, o Tyrion ficou incomodado com essa escapulida que o Jon Snow foi pegar um copo de leite lá à noite? Ali não deu pra entender, realmente vou ter que esperar a próxima temporada pra saber o significado disso. Qual disso. o motivo do incômodo? Pra mim, eu acho que ele acha que o Jon Snow vai dispersar e a Daenerys também. Eles vão ficar com a cabeça meio nas nuvens e não seria o momento. Entendeu? Eu penso assim, não vejo o Tyrion com algum envolvimento pro lado da... Ciúmes, não. Eu não vejo. Eu acho que é mais uma questão de estratégia. Como mão, olha lá, de novo, a função dele é resguardar a posição dela. Então talvez ela vai ficar meio avoada. Mas é que ele não pegou a fase que ela tinha lá, o Dario Naharis. Ela pensa melhor no dia seguinte. Tá aluviada! É verdade. Tá aluviada a cabeça! E o Tyrion tinha que esperar isso porque, afinal de contas, ele sugeriu isso lá atrás, Então, só que ele não queria que fosse com ele? Eu não entendi muito bem. Ele pediu o Dario Naharis de ir junto, que era pra rolar isso juntamente. Então. E aí nós temos mais uma vez a confirmação, então, sacramentada que o Morar é a friend zone mesmo, não tem jeito. O senhor Jorah, meu irmão? É o senhor Jorah de Morar? Não, Morar, seu Jorah, ou como diz a Paulinha, seu Jorah bombom. Eu fiquei com dó também do Jorah, mas não tinha jeito, a gente já sabia que era fita dada, entendeu? O seu Jorah tem que se virar com alguém. Não, pro Jorah é aquela questão de humor platônico mesmo. Não adianta. Vai ser só assim. chorar. E teve mais uma coisa interessante que eu percebi nessa questão do Bran, né, nessa situação do Bran com o Sam, é que o Sam, ele conseguiu agora uma biblioteca virtual, rapaz. Ele acessou o banco de dados. Pois é, pô. Eu tava preocupado que ele tinha deixado a biblioteca lá na Cidadela. Pô, ele chega lá com aqueles livros lá, abre pro Bran e fala pro Bran, aqui, acessa isso aqui. Tem só uma coisa grifada assim, aí ele chega e... puxa, vai lá. Tá certo. Eu acho que é aí que vai aumentar esse conhecimento, vai aumentar o power verdadeiro do Sam. Eu acho que eles se deram bem, entendeu? Um papo de cabeça ali, eles se deram bem. Você sabe como é que foi essa história, né? O Sam chegou ali no Winterfell, aí quando ele entrou ele falou assim, qual que é a senha do Wi-Fi? Aí a Arya e a Sansa falou assim, sobe lá, vai no quarto do Bran. Aí ele entrou, já viu ali, conectou e pronto, já era. Entendeu? Acabou. Não vai nem criar aquele menino, hein? Vai deixar com a mãe e falar, ó, firmeza, tô acessando a net aqui. E acho que inclusive o Bran tem uma Deep Web, inclusive, ali. De Westeros, Deep Web de Westeros. Afinal de contas, o Sam é o Jovem Nerd, né? Jovem Nerd, ele vai acessar a Deep Web de Westeros. Westeros. O cara ficar no quarto ali com o Bran, ó. E ainda em Winterfell, nós temos novamente uma rima visual. Outra rima. Usando a muralha, né, que era ali de Winterfell, aquelas pilastras meio que para de se defender e tudo mais. Isso. Ela cria um sim, um não, um sim, não. Num ângulo que faz um W. Um W de Wolf. Que é lobo, ou de Winterfell. Winterfell. E a posição nessa cena do episódio atual é Arya, Sansa. Isso. E quando o Jon Snow vence a Batalha dos Bastardos, foi Jon e Sansa. Então é a mesma cena, né, replicada e conversando ali. Porque o norteio gosta de ficar nesse lugar amplo, olhando de cima. Lembra de alguém em Pedra do Dragão? Pois é. Uma lembrança. Eles gostam de ficar olhando pro nada, tá certo? E aí conversa, e tem uma conversa assim, um diálogo quase que de fechamos junto aqui, né? Tem a brincadeira, mas continua aquele negócio de Lady do Winterfell e tal, e a Sansa reconhece que a Arya é forte, e para ela foi, acho que o melhor elogio que ela menciona, né, que você já fez para mim. Então é uma cena bonita, uma cena que ela funciona nos dois sentidos, o diálogo é legal e o enquadramento do cacete. E eu gosto que assim, apesar de tudo, a Sansa tem um saudosismo, né, que ela fala, pô,
no fundo, ele me amava, de uma forma, da forma distorcida dele. Entendeu? E ela tava meio assim, ela sabia que o Mindinho não prestava, mas Não estava prestava. acostumada a ter o Mindinho do lado. É como se fosse aquele calo que te incomoda, né? Então você se acostuma. Pois É um é. negócio que enche o saco, mas você acaba Você acostumando. pega um carinho, né? É uma porque- afeição. Mas não é, ela entendia o cara, né? Ele era um cara problemático e tudo mais. Ela E, passou muito tempo com e ele. muito do que ela aprendeu, como eu disse, foi por causa dele. Foi com ele. Ele foi o tutor dela. É, foi um mal necessário, né? Foi um mal necessário. Essa rima visual, ela termina ao fundo, temos quem? A muralha, né? A câmera sobe um pouco assim, nós temos a muralha lá no fundo. Aí já há um corte e estamos em Atalaia Leste. Isso é algo muito bom da montagem desse episódio, né? Ela tem sempre alguém, uma cena linkando para a Puxando, direção, né? Puxando. Para a direção da próxima cena, da cena seguinte. Na verdade, o Bran tá conectado na árvore, que é o cable bond dele. E aí os corvos estão voando em Atalaia Leste, tá certo? A gente vê os corvos voando, a gente conhece um pouco mais da arquitetura da Atalaia Leste, que a muralha naquele ponto ali não tem elevador não, viu? Ali é na escada. Tem que subir de lance de escada. Sabe aqueles predinhos que não tem elevador? Sabe que é 4 andares? Sabe aqueles predinhos? Ali é mais arrebalo, de periferia. Então os caras falaram, não vai pôr elevador aqui não. E aí é na escada. E lá em cima no topo temos O senhor, temos o nosso querido Tormund. o Tormund, junto com o Caolho. Zanzando ali, dando um rolê, pô, alto aqui, aquele papinho, nem papinho, tá frio hoje. Sabe aquele papo? Tá frio hoje. E Mas aí, na mesma posição em que estava a Daenerys e o Sr. Jorah o Sr. Mormont. Jorah. E aí o Tormund olha pra baixo assim, dá aquela pescoçada e mais uma rima visual. Essa temporada foi recheada de rimas visuais. Quem surge ali? Um cavalo saindo do meio da mata ali e tal. Exatamente o mesmo ângulo que quando o Jon Snow surge. Aí a pergunta, podia ser até, é o tio Benji, mas agora arrumou um cavalo? Que porra é essa? Não. Quem era? Um caminhante branco. Um caminhante branco. Um cavalo Caquético. completamente quase osso ali, bacana. No caso era pele e osso, literalmente. E começa a sair um, e sai outro, sai outro, sai outro. E aí a gente forra ali, tá certo? Do exército do Rei da Noite. Chegou. E finalmente vemos os gigantes, né? Gigantes. Que a gente viu só lá na visão. no episódio. Que era a visão do Bran naquilo, né? Que agora a gente sabe que ele está acompanhando em tempo real as coisas, certo? Então, ou seja, os gigantes estão ali, tem mais de 3. Eu acho que deu para ver mais de 3. E o forrado. E o Tormund já viu que, opa, chegaram, bateram na porta, né? E aí a gente escuta um barulho assim, de repente a câmera corta, num estilo de enquadramento e tal, que até um pouco destoa da série, né? Que eu brinquei que parece Michael Bay. Rasga o negócio e aí quem é que surgiu ali, bicho? Temos o Visério Zumbi. Visério Zumbi e o Rei da Noite comandando e é jato de plasma, fogo gelado, Fogo mágico. fogo mágico. E qual é a estratégia dele? Rasgar. Por baixo, né? A muralha em Atalaia Leste, só aquele pedaço. Que com o próprio peso da muralha, ela rui, né? Ela vai cair. E é o que ele vai fazer numa cena que, fala pra mim, é de cair o queixo. Demora, não é facinho não, né? Não, ele pena, ele teve que fazer um gargarejo, o dragão ali. Ele veio com o power. E fica jogando, ele fica, mostra de lado, né? Ele vai até meio que parece um beija-flor, mas vai de costas. E os caras só ali, ó, olhando assim, o zumbi, não mexe logo, né? Nada. E os caras fudeu. O Tormund percebe, já grita pra todo mundo vazar, começa a nego descer a escada, e é pedaço de muralha caindo. E qual é o desfecho disso, cara, no final? Cai Atalaia Leste. A muralha cai, emenda ali uma parte que era meio que o final, né? Porque a Atalaia Leste terminava no mar, não é isso? Então permite um acesso aos caminhantes brancos, né? E a cena vem e ele passa assim voando e a gente vê então o dragão cruzando a muralha, onde existia a muralha. Com as suas asas carcomidas, né? Perfeito, ou seja, tá decrépito, né? Ele tá se sentindo, talvez vai ficar que nem um cavalo. Já pensou? Todo meio que esqueleto aparecendo? Pudesse ser foda pra caralho, bicho. E aí... e a gente vê aquele mar de zumbi, cara, andando em direção no caso, o Winterfell, né? Não é isso? E o dragão ainda vem mais um rasante, assim, eu achei que ia terminar aquela hora, né? Ia dar o Fade to Black, não rola, ainda mostra mais zumbi aí, ainda mostra o gigante. Né? Um contraplano para mostrar muito zumbi indo ali. Mostra os gigantes. E aí,
termina. E aí, ó, é lágrima. Eu assisti pela segunda vez, deu vontade de chorar de novo. Acho que eu vou assistir pela terceira. O CG é incrível, cara. Uma fotografia demais, cara. Não Olha... tem o que falar. Eu fico emocionado. Quando eu falo de chorar, eu já chorei literalmente e também é uma forma de linguagem. Mas eu sei que isso vai ser difícil de se repetir na televisão. Você concorda? Você não vê certas imagens como essa nem em filme longa-metragem. Então, o capricho, a quantidade de personagens acontecendo ao mesmo tempo, de situações, é muito bom. É muito bom. É um dos motivos que eu acredito que é que vai demorar a próxima temporada. Que tá, há suspeitas aí, né? Há rumores... talvez seja só em 2019, né? Há rumores em 2019. Parece que eles voltam a filmar agora em outubro. Mas, né? E se eles demorarem um ano pra pós, eu não acho que é demais, não. Não. Porque vai ter muita batalha de zumbi. Batalha de zumbi, batalha aérea. Dragão. Batalha com mastodonte, talvez. Mastodonte versus gigante. Então. Né? A coisa, o bicho vai pegar mesmo, cara. É triste falar isso, mas se a gente esperar, por exemplo, um ano e meio, que vai ser então agora, né, até 2019... e vier no nível do que foi essa temporada, é meio assim, eu compro essa. Vai ser uma boa espera, né? Isso, porque o resultado vale a pena. Vale a pena. Então, em resumo, esse foi um episódio bem redondinho, redondo, com situações políticas interessantes, né, com desdobramentos, com vários encontros. Acho que tinha tudo que você gosta de Game of Thrones. Tava lá. Então você tem encontros marcantes, você tem situações sendo reveladas, você tem surpresa, né? Tivemos morte de personagens importantes. Exato, né? Como não pode faltar. A cota de morte teve, a cota de diálogo bem feito, embate de personagens, separações, teve tudo. Foi um episódio praticamente completo. E teorias sendo finalmente reveladas, assim, de fato, né? Então, quer dizer, de fato tivemos romance entre Daenerys e o Jon Snow, ficaram juntos, é o que a gente não queria, mas... Não era o que a gente queria, mas eu depois entendi. O cara passou ali, pelo menos, o Jon Snow ficou ali um mês e pouquinho, um pouco, né? Então criou um vínculo. Talvez se ele chegasse, desceu ali do navio, meu amor, ele não ia funcionar. Então esse tempo que eles ficaram juntos, deu liga. A gente acredita. Ela já estava com um tempinho sem o Dario, entendeu? Tava precisando, né, dar uma parecida. O Jon Snow só teve a Ygritte, coitado. Então ele tava no veneno. Então assim, funcionou. Né? A Daenerys vai jogar fora. Eu não queria, que achei que podia ser gratuito, mas a construção acabou me convencendo. Me convenceu. Não foi gratuito, me convenceu. E como já em várias temporadas a gente vinha especulando que a muralha ia cair, finalmente ela caiu não inteira, mas caiu. Teve gente que falou que o episódio foi morno. O episódio foi morno? Não, foi frio pra caralho. Bem, galera, ficamos por aqui com mais um episódio de Game of Thrones. Isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seus comentários aqui embaixo. E também faça o seguinte, divulgue nas suas redes sociais. Facebook, Twitter, divulga pra todo mundo. Fala que você encontrou esses dois malucos aqui, o Paulo Mansur, Gilberto X e o canal Decompondo. Divulga ele pra gente continuar fazendo mais vídeo e tem muita coisa pra vir pela frente. Pois é, a gente tá preparando várias coisas interessantes, algumas coisas de saudosismo, né? Muito mais filme daqui pra frente, séries, dicas. O canal tá crescendo, com o apoio de vocês, com o trabalho da gente, com todo mundo junto, com os comentários, né? A coisa tá acontecendo. Então divulga, se puder divulgar, divulga aí que a gente vai agradecer. Então compartilhem e sigam a gente nas nossas redes sociais, Twitter e Facebook. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal.